Olá, meu nome é Verônica Boira Lima, sou médica ginecologista obstetra e hoje vim conversar um pouquinho a respeito da campanha do Outubro Rosa. Faço parte de uma associação que é a Associação AMCR, Associação Mulher, Ciência e Reprodução. Essa associação é uma associação que busca trazer ciência e informação de mulher para mulher. E uma das coisas que a gente sempre conversa é a respeito do quão é importante a gente ter um autocuidado, olhar um pouco mais pra gente e, né, poder cuidar da gente também para que a gente possa cuidar dos outros, que nós sabemos que as mulheres acabam fazendo muito isso. É, nós estamos entrando em outubro, né, é o mês da conscientização a respeito do Outubro Rosa, e por isso a gente vai conversar muito a respeito do câncer de mama, que é o que traz, né, a ideia do mês de outubro. Autoexame é importante, mas não basta. Existe uma orientação que se faça o autoexame para buscar nódulos e alterações das mamas que possam despertar cuidado e preocupação nas mulheres. O autoexame, ele é é muito complicado a gente falar dele, porque apesar dele ser indicado, ele não pode ser único e exclusivo. Não adianta a gente estar em casa e só a gente palpar a nossa mama e achar que, ai, tá tudo bem, não vou no médico. Por quê? Porque quando a gente palpa a nossa mama e a gente encontra um nódulo, muitas vezes esse nódulo já tem um tamanho grande e isso vai dificultar o diagnóstico. É muito importante fazer o autoexame? Sim, vale a pena fazer? Vale. Todos os dias, quando for ao banho, ou pelo menos com uma frequência relativamente grande, tocar as mamas, notar se nota alguma coisa diferente, olhar no espelho, perceber se tem algo diferente. Isso é muito importante. O que não é legal, que você faça isso e pense, nossa, eu não senti nada nas mamas. Então, não preciso fazer o meu cuidado anual com o ginecologista, não preciso fazer uma mamografia, não preciso fazer um acompanhamento. Porque quem não é treinado vai ter uma dificuldade maior de sentir pequenas alterações. A gente vai sentir só se tiver um nódulo muito grande. Nódulos grandes são nódulos que já são, se forem alguma alteração importante, se já forem um câncer, são cânceres mais avançados. E aí a taxa de cura para um tratamento nesse caso vai ser muito menor do que se a gente descobrir esse câncer lá no início. Então, bacana fazer o autoexame, porém, com esse detalhe de que ele não pode ser seu único cuidado. Você tem que fazer seu acompanhamento anual com teu ginecologista, com teu clínico, enfim, para que você possa fazer sua mamografia e os seus exames de rotina ginecológica. Mamografia deve ser feita a partir dos 40 anos. A mamografia hoje é o nosso principal exame de rastreio do câncer de mama. Ele é um exame que é feito com raio-x, em que a gente vai colocar a mama no mamógrafo, que é um tipo de raio-x diferente, que ele tem aquela questão do espremer a mama. Realmente, a gente precisa comprimir um pouco a mama para que os raios passem e a gente consiga ver os nódulos ali. Ah, tudo bem, mas a gente tem ressonância, a gente tem ultrassom. Por que que tem que fazer esse exame que espreme a mama? Porque ele é o exame de princípio, é o primeiro exame que a gente precisa saber, porque ele vai mostrar pra gente os principais achados que chamam a atenção para alguma doença maligna. Então, sim, você vai fazer a mamografia agora. Teve uma mudança do Ministério da Saúde. Até pouco tempo atrás, mês passado, o Ministério da Saúde orientava que todas as mulheres a partir dos 50 anos fizessem a mamografia a cada 2 anos, se essa mamografia é normal. E claro, se não encontrou nenhuma questão na mama, não tá investigando nada, apenas como rotina. Isso mudou. Agora a gente não faz mais após os 50 anos, a cada 2 anos. A gente vai fazer após os 40 anos. Por quê? Justamente por esse exame ser o exame de melhor rastreio e porque a gente sabe que a população tem tido câncer cada vez mais cedo. Então o governo notou, e isso já era uma prática muito comum na saúde suplementar, nos consultórios a gente acaba fazendo isso com mais frequência, mas até mesmo a parte populacional ali, né, de governo, percebeu que a gente precisa trazer esse exame um pouquinho para antes. Porque esperar até os 50 anos, muitas vezes a gente perde muito diagnóstico nesse período e, né, vai fazer um diagnóstico tardio, que vai trazer maior risco aí para não ter uma boa cura, enfim, não chegar ao objetivo que é curar esse câncer. O exame, ele pode ser um pouco desconfortável? Ele pode, porque realmente a gente precisa colocar a mama dentro da máquina e ela tem que comprimir um pouquinho a mama. Então, mulheres que têm menos mama, que têm prótese, podem ter um pouquinho de desconforto. Mas ele é um exame seguro, ele não causa câncer. Vieram algumas histórias um tempo atrás de que a mamografia causava câncer. Não, é um raio-x, é uma incidência muito baixa, uma vez ao ano não vai fazer mal para ninguém. Muito pelo contrário, a gente previne, né, desenvolvimento de cânceres mais avançados, enfim. É,
Não é um exame invasivo, você não tem que usar contraste, não tem que fazer nada diferente. Ele é muito parecido com o raio-x, com a diferença que a gente precisa colocar a mama no mamógrafo, que espreme um pouquinho a mama. Vai ter um desconforto? Algumas mulheres têm desconforto. Mas é um exame relativamente rápido, então também não vejo que justifique você não fazer o exame por conta de um desconforto um pouquinho rápido, sabe? O benefício do exame é muito maior, mas não é um exame que vai trazer risco, que vai trazer risco maior de câncer, que vai fazer mal, nada disso. Por que os casos em mulheres mais jovens vêm crescendo? Tem uma concentração de mulheres mais jovens mostrando mais cânceres, principalmente mulheres antes dos 40 anos. E normalmente o tipo de câncer que acontece antes dos 40 anos não é aquele tipo de câncer que a gente chama de hormônio dependente. Acontece em todos, tá? Não é que seja só esse. Mas existe uma frequência um pouco maior de um tipo de câncer, que é o tipo de câncer que é triplo negativo, ou seja, ele não responde a nenhum hormônio. Por ele não responder a nenhum hormônio, uma das armas de tratamento que a gente tem, que é bloquear o hormônio, no caso dele não vai adiantar. Então, ele tem sim a tendência de ser um câncer mais agressivo e, consecutivamente, ter uma dificuldade maior para a cura. Mesmo os cânceres que não são triplo negativos, quando a gente descobre em mulheres jovens, e justamente pelo fato da gente não ter esse costume de fazer o rastreio todos os anos em mulheres mais jovens, a probabilidade é que a gente descubra ele um pouco maior. E aí pode ser que a gente tenha um pouco mais de dificuldade no tratamento também. Acho que esse é o grande, principalmente nas mulheres com menos de 40 anos, porque, de uma forma geral, os ginecologistas tendem a fazer o rastreio a partir dos 40 anos, sabe? É, mesmo que antes o Ministério da Saúde orientava a partir dos 50, a gente já tinha essa tendência de fazer a partir dos 40. Então, mesmo assim, a gente ainda precisa pensar um pouquinho nesse rastreio em algumas mulheres antes. Claro, não vai ser para todas as mulheres, não precisa, você é mulher, a partir dos 20 anos vai ter que fazer rastreio de câncer de mama, não é isso, mas a gente tem que, na conversa com o paciente, buscar históricos que possam trazer chance. Em mulheres mais jovens, o exame de rastreio não é. A princípio, a mamografia, muitas vezes a gente faz também, mas não é a mamografia, a gente vai fazer o rastreio com ultrassom, porque a mama da mulher mais jovem é uma mama mais densa e a gente não consegue ver os nódulos direito na mamografia. Então tem essa diferença. Mas a partir dos 40 anos é muito interessante e muito importante que se faça a mamografia no rastreio. Ela é o melhor exame para rastreio mesmo, a partir dos 40 anos. A gente não está falando exame para diagnóstico, a gente está falando exame para rastreio, que é bastante diferente. Ter uma mamografia alterada não quer dizer que você tem um câncer. Isso também é muito importante. Ou um ultrassom de mamas, o exame que seja. Esse exame de rastreio, ele não identifica o câncer. Em alguns casos, sim, mas não é esse o objetivo dele. É identificar alterações que podem ser algum problema. E aí a gente vai investigar com exames específicos para essa alteração. Mas justamente para a gente pegar qualquer alteração nesse estágio inicial. E aí trazer uma chance maior de cura. Rastreio deve começar cedo e ir até a terceira idade. O câncer de mama hoje, ele é o câncer que mais atinge mulheres e que mais mata mulheres, tirando os cânceres de pele não melanoma. Então, a gente tem sim uma incidência muito grande de câncer de mama em todas as idades, mas a idade mais afetada são as mulheres a partir dos 40 anos. Outra mudança também que teve no esquema de rastreio do Ministério da Saúde é que antes a gente fazia o rastreio até os 69 anos. Passou dos 69, não precisamos mais rastrear essa mama. Agora, eles orientam que a gente leve até pelo menos 74 anos. A gente teve uma ampliação aí de 5 anos. Isso muito porque a população está envelhecendo. A gente tem um tempo de vida maior, né? Hoje a nossa expectativa de vida é muito maior. Uma mulher com 70 anos é uma mulher que está ativaça, fazendo tudo, né? Não é como era antigamente, com 70 anos era aquela senhorinha, né? Então Uhum. tem essa diferença. Na rede suplementar, a gente tende a fazer o acompanhamento por bem mais tempo, mais do que 74 anos, enfim. Mas pensando em política pública, houveram essas duas mudanças. Veio um pouco para antes, então a partir dos 40 e se estendeu até os 74 anos, o rastreio com a mamografia. Como é o tratamento? Quando a gente pensa em câncer de mama, existem vários tipos de tratamento. Isso vai depender de qual tipo de câncer, qual é o tamanho desse câncer, em que fase a gente descobriu, se ele é um câncer que está só na mama ou se ele já fez metástase. Metástase é quando a gente tem, o câncer se espalha pelo corpo. Então,
vai depender muito do que a gente está falando, mas de uma forma geral, quais são os principais tratamentos? A gente pode primeiro pensar numa cirurgia, quando a gente tem um câncer muito pequenininho, que ele é restrito, num lugar pequeno da mama, a gente pode pensar em tirar, e a cirurgia a gente não está falando mais daquela mastectomia, que é tirar a mama inteira. Em alguns casos é necessário? É. Mas hoje já não é mais a primeira escolha, né? A primeira coisa, não, câncer, vamos tirar a mama inteira. Hoje já não é assim. A gente pensa já em cirurgias mais conservadoras, em que a gente vai tirar uma parte, que a gente chama de quadrantectomia, tira uma parte da mama, pensando justamente em preservar essa mama. E claro, né, tirando com margem, para que a gente tenha uma segurança de que retirou o câncer, mas muitas vezes a gente já pensa, nossa, vai ter que tirar a mama. Não é bem assim hoje em dia. A gente, em muitos casos, precisa associar uma radioterapia. A radioterapia, ela é sempre associada quando a gente faz essa quadrantectomia, quando a gente tira só a parte da mama, não tira a mama inteira. E em muitos casos a gente precisa associar a quimioterapia também. Então, se a gente for pensar, os principais pilares seria a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia e existe também o tratamento hormonal, que cânceres que respondem ao hormônio, ou seja, aqueles cânceres que crescem quando a gente coloca, quando tem o hormônio, né, pelo próprio hormônio feminino, esses cânceres que respondem ao hormônio, eles têm uma regressão importante, tem uma melhor resposta quando a gente utiliza medicações que bloqueiam esses hormônios. Então, em alguns casos, a gente vai passar pela cirurgia, pela rádio, pela químio ou qualquer combinação desses tratamentos e ainda vai ficar em torno de 5 anos utilizando uma medicação que é bloqueadora de hormônio. Mas hoje a gente tem uma taxa de cura muito boa do câncer de mama, quando descoberto logo. Claro, a gente está falando aí de uma pessoa que descobriu um nódulo cedo, conseguiu fazer o rastreio, achou o nódulo, conseguiu passar por todo o tratamento. A taxa de cura gira em torno de 90 a 95%. É muito boa a taxa de cura. Não é mais como era antigamente, que eu tenho câncer, agora eu vou morrer com certeza. Graças a Deus já não é assim. A ciência evoluiu muito bem, então a gente consegue hoje ter uma taxa de cura muito boa. Claro, quando a gente descobre esse câncer cedo. E até por isso que a gente sempre bate na tecla do Outubro Rosa, de fazer a sua mamografia anual, de ir até o ginecologista para ter o exame clínico, então isso é bem importante. A maternidade após o câncer. Quando a gente tem a descoberta de um câncer, seja ele qual for, mas falando aqui especialmente do câncer de mama, e que a gente precisa pensar num tratamento quimioterápico, por exemplo, a gente tem uma probabilidade de fazer com que essa medicação, porque ela vai atingir o teu corpo inteiro, né? Atinja também os teus ovários. E consecutivamente, esses ovários, você pode entrar numa menopausa. Mulheres mais velhas têm mais chance de entrar na menopausa, mais novas têm a chance maior de voltar a ter seu ciclo normal mais pra frente. Mas todas que passam por esse tratamento, existe uma chance de que elas entrem numa menopausa, que elas não consigam mais produzir óvulos de forma adequada. E hoje a gente tem uma opção muito interessante, que é a opção da coleta, né, do congelamento de óvulos assim que a gente tem o diagnóstico do câncer. A gente consegue fazer de forma segura, sem ter um risco maior para esse câncer aumentar ou nada disso, e até mesmo para o tempo do tratamento, né? Fazer o estímulo e a coleta dos óvulos para guardar para que essa mulher, depois que ela esteja curada, ela possa pensar em ter filhos. Então, seja através do óvulo congelado ou de forma natural, que em alguns casos é possível, principalmente em mulheres mais jovens, e dependendo muito do tipo de tratamento que é feito, a gente libera as mulheres a engravidar depois que ela tem pelo menos 2 anos de, ok, você está tratada, nós não temos mais câncer. Pelo menos 2 anos após isso, a gente libera para engravidar. E não tem problema nenhum, essa mulher pode engravidar. Se esse for um sonho da vida dela, ela deve. E a gente até estimula muito que se fale a respeito da oncopreservação, que é algo que a gente não fala muito, não ouve falar muito, né? Que é isso de descobrir o câncer. Calma, tua vida não acabou, não é? Você tem uma chance legal de cura, você tem uma chance de conseguir ter tua vida lá pra frente, ter filhos, se esse é teu sonho. O que é importante, conversar com teu ginecologista, conversar com teu oncologista, para que eles te encaminhem o mais rápido possível para um médico que faz reprodução humana, para que a gente possa pensar aí no congelamento de óvulos e te dar uma chance maior de ter o teu filho lá no futuro. E com segurança. Hoje a gente tem protocolos que são muito seguros, que não vão aumentar o câncer, não vão atrasar o tratamento, nada disso. Então, sim, dá para ser mãe depois do câncer, a gente tem essa possibilidade. O câncer hoje, quando detectado de forma precoce, é uma doença muito desafiadora,
claro, né? Mas não é um diagnóstico de morte, isso é importante. A gente pode sim ter uma vida saudável depois dele. Nós mulheres precisamos olhar para nós mesmas. Acho que a principal mensagem de tudo isso que a gente está conversando aqui hoje é lembrar que a gente precisa olhar um pouco para nós. Nós mulheres precisamos destinar um tempo para nós e lembrar de cuidar, olhar, se olhar no espelho, olhar, ver se tem alguma coisa diferente, palpar tua mama e ir ao teu médico uma vez por ano para fazer os seus exames de rotina. Ah, eu não tenho nada, eu não sinto nada, mas mesmo assim é importante que você vá ao médico, que você seja avaliada, que você faça seus exames de rotina, porque sempre que a gente fala é, em doenças de uma forma geral, a prevenção é o melhor tratamento, né? Claro que eu tô falando uma coisa aqui, né? Mas brincadeiras à parte, prevenir sempre é melhor, menos custoso e muito menos desafiador do que um tratamento. Então, pensar em uma prevenção, pensar em um diagnóstico precoce sempre é mais interessante. Então, acho que a minha principal mensagem aqui é que a gente olhe para nós mesmas, destine um tempo para nós mesmas, para que a gente vá atrás de se cuidar mesmo, de fazer um diagnóstico de alguma coisa, se caso apareça, de poder tratar isso de forma adequada, de ter um cuidado maior consigo próprio. Gostou das orientações? Você pode entrar em contato com a doutora Verônica pelo Instagram, @dra.veronicabueiralima, ou pelo Instagram da Associação Mulher, Ciência e Reprodução Humana Brasil, @AMCR_Conexão Fertilidade. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar informações de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.